Bom, então eu quero começar falando sobre o Matheus Vital, onde todo mundo sabe, né, que ele teve um problema, no caso, no último jogo, contra o Fluminense ainda, no meio de semana, em relação, assim, problemas físicos do atleta que tem tirado ele de campo desde a temporada passada, quando estava no Panathinaikos da Grécia, depois volta para o Corinthians, e assim, vive de altos e baixos nessa parte física, e no Cruzeiro também não foi diferente, até porque na estreia contra a Patrocinense, é claro, ele leva um pisão ali, um chute bem forte, e fica fora de uns 3, 4 jogos. Volta, acostuma ali um pouco mais com o ritmo de jogo e principalmente depois da chegada do técnico Pepa, que ele tem começado a atuar com mais frequência e uma liberdade no meio de campo, acho que quase nunca vista, né? No camisa 7, que até elogiou isso e a fase que ele vivia no Cruzeiro. 12 partidas, um gol e uma assistência, e de acordo aí com atualizações do próprio Samuel Venâncio, a expectativa é de que ele volte só no compromisso contra o Flamengo, tá? Então ele vai ficar fora nesse jogo contra a equipe do Grêmio, aí depois na segunda-feira contra o Cuiabá, depois tem ainda, se não me engano, o Flamengo, né? Depois aí dessa sequência e o Grêmio. Então ele volta somente no próximo sábado, sem ser nesse, no outro contra o Flamengo, e tem também um compromisso contra o Atlético Mineiro e Grêmio, né? Na Copa do Brasil até o final desse mês. Então é uma sequência bem pesada, infelizmente ele ficando de fora para 2 jogos importantes. Contra o Grêmio amanhã, muito importante esse jogo, duelo da ida, e segunda-feira também contra o Cuiabá, que é um adversário direto, né, na briga contra o rebaixamento, que sem dúvidas é muito importante. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do jogador, que tem contrato longo com o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro contrata ele em definitivo, junto com a equipe do Corinthians, onde teve uma pequena compensação financeira que não foi divulgada. É interessante que o Cruzeiro compra os jogadores e não fala quanto que foi. Possivelmente o Matheus Vital, o Marlon também, que eu vou falar agora há pouco, não ficaria surpreso se tivesse uma pequena aquisição dos seus direitos. Isso nós só sabemos, só é divulgado, vazado, né? Os jogadores que não deram certo, igual o Davó, que o Cruzeiro pagou 3 milhões e meio. O Gasolina, que não tem conseguido se firmar desde a Série B, também foi algo a isso, 2 milhões e meio que é especulado, né? E assim, eu acho que tem que ter um negócio mais claro, informando quanto que realmente pagou, porque, igual, se o Cruzeiro tiver pagado 2 milhões, 3, 4 milhões no Matheus e tal, eu acho sim que foi um bom investimento pelo que ele já tem jogado nesse ano, fora o potencial, né, de revenda, por exemplo. É um atleta que tem 25 anos e dupla nacionalidade, então torcer para ele fazer essa boa recuperação física aí nos próximos dias. Antes de darmos sequência aqui em nosso vídeo, tem um recado da BetSul, que preparou ótimas cotações para os jogos do Cruzeiro, os dois, que vai ser agora contra o Cuiabá na segunda-feira e no final de semana, no sábado, contra o Flamengo. Nesse jogo contra o Cuiabá, eu vou deixar aqui ó, a cotação, uma vitória do Cruzeiro pagando 1,55 a cada real apostado, excelente odd lá na BetSul, e também no duelo contra o Flamengo, o Cruzeiro com uma ótima cotação, por exemplo, empate pagando 3,80, uma vitória do Cruzeiro pagando 5,70 e uma vitória do Flamengo 1,56 a cada real apostado. Lembrando que você vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição, a BetSul te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito em até R$500. Então para você começar, link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aqui no vídeo, quero falar sobre o zagueiro Juan Santos, aí do Cruzeiro, que recebeu sondagens de acordo com no caso o Felipe, que é lá do portal do IG do Esporte, bem confiável também, trouxe a informação de que 3 times da Europa têm interesse na sua contratação. São o Dinamo Zagreb, da Croácia, o Clube Bruges e também o Ludogorets, que é o mesmo time do Thiago, e o Clube Bruges, né, o time da Bélgica, e o do Thiago da Bulgária, né? Então, assim, são esses 3 times que têm interesse nesse momento e sondagens para o zagueiro, que já teve diversas convocações para a categoria de base, desde quando ele jogava no Palmeiras, chegou recentemente para o Cruzeiro em agosto do ano passado. E assim, eu já venho falando aqui do Juan Santos, ó, acho que o Juan Santos, o Ian Lucas e acho que é esses, né, que eu pego mais no pé, e o Everton, né, também, que na minha opinião deveriam já estar tendo a chance no principal há um bom tempo. O contrato do Juan com o Cruzeiro é aquela coisa, falta um ano, né, para terminar. Vai até maio de 2024. Se eu fosse o Cruzeiro, eu tomaria uma decisão importante para o seu futuro, ou, por exemplo, renovando por mais 2, 3 anos, até porque ele já tem 19 anos, pode assinar um contrato maior, ou se não, já aceitando uma negociação por agora, que eu acho que seria um erro. Pelo que parece, ele não foi convocado para o Mundial, que vai acontecer no mês de julho, mas, para você ter uma ideia, ele foi convocado para a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. A questão é que ele estava lesionado, né? Estava sendo chamado para todas as convocações e acabou perdendo a Copa São Paulo pelo Cruzeiro e também o Sul-Americano, que foi uma pena. Mas já voltou a atuar nesse ano pelo time Sub-20 no Campeonato Brasileiro,
9 partidas, inclusive marcou 2 gols, né? Então tem vivido uma fase muito boa. Ano passado ele jogou 15 jogos também pelo time sub-20, um gol contra o Fluminense na Copa do Brasil, né, da categoria. Além disso, jogou uma partida profissional quando fez a sua estreia no jogo contra o Novo Horizontino, fora de casa, aquela goleada 4-0, né? 4-1 pro Cruzeiro. Ele entrou faltando 17 minutos para acabar e fez um bom jogo sim naquela partida lá no dia 27 de novembro, né? Então é um atleta que eu gosto bastante, vejo com um potencial enorme e que nesse primeiro momento desperta o interesse dos times europeus, mas de uma terceira prateleira, né? Eu vejo que se ele tiver um pouco mais de sequência, mais convocações, em espaço de 6 meses, um ano, já vai ser um outro escalão. Um Sassuolo, um Atalanta, um Sevilha, um Vila Real da Espanha interessado nele e que, sem dúvidas, hoje, de acordo com o Transfer Market, ele vale 600 mil euros. Eu acho que é um valor baixo, não dá nem 3 milhões e meio de reais, eu chutaria no mínimo 5 milhões. Mas, quem sabe, daqui um ano e meio, poderia valorizar para uns 8, 9, 10 milhões de reais tranquilamente. E até quero ouvir o que vocês têm a dizer, se já tinham ouvido falar a respeito do jogador, que é filho do Tarcísio, né? É jogador muito conhecido do Vasco, principalmente, que também era defensor, né? O Narcísio, e também aí tem o Juan Santos, que é o seu filho, tem vivido uma fase excelente, inclusive foi campeão da Copa São Paulo pelo Palmeiras, a primeira copinha do Palmeiras, né, em 2022, onde ele jogou 12 partidas, um gol e uma assistência. Então tem um potencial muito grande e já demonstrou isso pelo Palmeiras e agora também pelo Cruzeiro. Bom, quero falar aqui agora sobre o Bruno Rodrigues, o assunto principal do vídeo, onde assim, podemos basicamente cravar que o Cruzeiro vai sim comprar o jogador já nessa metade do ano, possivelmente, porque assim, eu deixei até aqui algumas atualizações, créditos para o Conexão do Cruzeiro, que trouxe essa informação aí já escrita para nós. No balanço financeiro de 2022, o Cruzeiro diz que comprará o atacante Bruno Rodrigues em definitivo. E isso bate também com as notícias que eu vinha trazendo para vocês desde o mês de janeiro, que o Cruzeiro iria comprar o jogador e mesmo tendo já o valor fixado e a prioridade até dezembro, ninguém tira ele do Cruzeiro, até dezembro o Cruzeiro já sabe quanto que precisa pagar. O Cruzeiro quer pagar antes, né? Até pela fase excelente que ele vive, já quer pagar esse valor definido para Tombense entre junho, julho e agosto, quando reabre o mercado de transferências em 3 de julho até 5 de agosto, a expectativa é que isso aconteça. Porque, né, vai saber o que pode acontecer, como já está no balanço desde 2022, não vai ser uma surpresa, até porque esse valor na teoria já está descontado, não sabemos ainda quanto que é. Eu venho falando para vocês que eu chutaria um valor que fosse, por exemplo, de quanto que ele valeria na época que veio, né, de empréstimo, de acordo com o Transfer Market, que era de 1 milhão de euros, que é de 5 milhões de reais. É aquela coisa, pode ser um valor muito mais alto do que esse, ou quem sabe isso aí mesmo, né? Então não dá pra chutar, não dá pra falar, né? Assim que tivermos a confirmação oficial, eu trago aqui quanto que seria que o Cruzeiro vai ter que pagar para comprar o Bruno Rodrigues em definitivo. Jogador que nessa atual temporada tem números excelentes, peguei aqui pelo SofaScore, 19 jogos, 7 gols marcados e 4 assistências, no total então 16 participações, no total 11 participações em 19 jogos, nas últimas 2 partidas, assistência contra o América e também um golaço, né, contra o Grêmio, apesar de ter errado aquele lá na teoria sem goleiro, né, tudo bem, pelo que o atleta tem jogado, tá com muitos créditos e muita moral com a torcida do Cruzeiro. Até pelo mapa de movimentação, achei interessante aqui, ó, joga muito mais pelo lado esquerdo realmente, né? O Pepa nunca inventou de colocar ele no lado direito, o Pesolano fazia isso muito mais também, né? Deixando o Wesley na dele, que também é o lado esquerdo, mas o Bruno Rodrigues tem que jogar nessa função mesmo, apesar de ser o camisa 9. Além disso, 44 chutes pro gol, 14 foram no alvo, 154 minutos para participar de um gol, 31 passes decisivos, 38 dribles certos e uma nota média no SofaScore de 6.82. Gostou dessa notícia do Bruno Rodrigues? Então se inscreve aqui no canal também para receber, né, sempre atualizações aí do maior de Minas. Bom, quero começar falando sobre o William Oliveira, jogador que atualmente está lá no Goiás e que assim, não tem deixado nenhuma impressão positiva na torcida esmeraldina até aqui nesse início de temporada. Eu que tenho o meu irmão gêmeo, né, o Guilherme, que tem um canal do Goiás aqui no YouTube, inclusive muitos de vocês pensam que eu torço pro Goiás, né, porque nós somos gêmeos e o nome dele é Guilherme, tem o Goiás News, então é muito parecido, mas não, eu só tenho esse canal aqui no Cruzeiro e o Black Art Foot, que é os dois canais. Caso você tenha interesse, o link vai estar aqui na descrição ou em outros canais relacionados aqui na página do YouTube. Mas enfim, falando do Oliveira, eu vejo toda hora meu irmão pegando bastante no pé do jogador, que caiu muito de rendimento nessa temporada. O meio campista de 30 anos de idade, que se você for olhar pelo número de jogos, até parece que está jogando como titular, né? 24 partidas no ano, um gol e uma assistência. Nenhum jogador do Cruzeiro, para você ter ideia, tem 24 jogos
na atual temporada. Então, será que ele está sendo titular absoluto? Não é bem assim. Grande maioria dos jogos ele começa a temporada como titular, mas tem entrado no decorrer do segundo tempo. E como o Goiás também disputa outras competições, igual a Copa Verde, nessa última quarta-feira ele jogou, né, inclusive como titular, aí sim ele é uma peça importante para o time reserva, mas no Brasileirão da Série A é sempre reserva na posição, jogador que muita gente defendeu a permanência dele, até eu via com uma possibilidade remota dessa permanência, porque na temporada passada ele jogou 43 jogos e 2 gols marcados. Começa o ano como titular, mas ele machuca, né, no duelo contra o Fluminense e fica quase 2 meses e meio fora. A questão é, depois que ele se lesiona, o Neto Moura e o Felipe Machado meio que se consolidam, né, nesse meio de campo, e acaba que o William Oliveira fica para segundo plano por ter 30 anos de idade, o mais velho, e também porque já estava nessa reta final de contrato. O Cruzeiro até compra o Neto Moura junto ao Mirassol e estende o contrato com o Felipe Machado. Não é à toa que os dois têm tido papel importante nesse time do Cruzeiro, inclusive jogando como titular, né? Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você manteria ou não o William Oliveira e se sabia, né, dessa fase dele não muito boa lá na equipe do Goiás, nesse ano, né, jogando a primeira divisão.